Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre livros que falam de livros. Eu já tenho um vídeo aqui no canal com essa temática, só que naquele vídeo eu trouxe livrinhos, assim, clichês, livrinhos mais simples, não que eles sejam menos importantes, mas tem romance, livro estilo Sessão da Tarde. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você ir lá conferir depois, caso você não tenha assistido. E no vídeo de hoje eu trouxe livros mais elaborados, inclusive temos até um livro da Segunda Guerra Mundial por aqui. Aproveita, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, compre usando os meus links de associada da Amazon, isso é muito importante. Sem mais delongas, vamos começar, porque eu não quero que esse vídeo fique enorme, eu quero que você fique comigo até o final. E se por acaso você ouvir o trânsito ou um barulho diferente, é que a minha máquina está trabalhando enquanto eu estou aqui conversando com vocês. Vamos lá, gente. O primeiro livro que eu quero trazer para vocês é um livro, ele funciona como uma espécie de enciclopédia. Ele não tem tantas informações dentro do que ele se propõe a fazer, porque nós estamos falando, esse livro aqui, ó, O Mundo da Escrita, de Martin Buechner, como a literatura transformou a civilização. O Martin, ele vai abordar aqui nesse livro 4.000 anos de história, a história da literatura, através das culturas, através do mundo, desde as epopeias de Homero, para vocês terem uma ideia, até Harry Potter, para vocês imaginarem assim, o que ele vai abarcar aqui nesse livro de 455 páginas. Então a gente não tem um aprofundamento muito grande aqui das informações, mas é um livro excelente porque ele traz um apanhado bem objetivo acerca da história da literatura. Ele vai falar, por exemplo, sobre o livro de cabeceira de Alexandre o Grande. Ele vai passar por Esdras, que é um personagem bíblico, um escriba, né? Do texto bíblico. Então a gente tem, por exemplo, na Bíblia, nós temos o livro de Esdras, onde ele vai redigir ali momentos importantes da história de Jerusalém, dos judeus e etc. Junto com Esdras, nós temos, por exemplo, o contemporâneo. Ele não vai falar aqui sobre ele, mas eu estou dando uma pincelada. Por exemplo, nós temos, junto com Esdras, nós temos Neemias, por exemplo, que vai escrever o seu livro contando da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele é contemporâneo de Esdras. Então, um vai falar sobre o templo, o outro vai falar sobre os muros, vai falar sobre deportações, etc. Então, por exemplo, ele vai falar aqui nesse livro sobre Esdras. Vai falar sobre Buda, Confúcio, Sócrates, Jesus Cristo. Vai passar pelas 1001 noites com Sherazade, para vocês terem uma ideia do que ele vai abarcar aqui. Passa por Dom Quixote, Benjamin Franklin, os grandes nomes, né, do mundo da literatura. Passa por Marx, Engels, Lenin, enfim. Ele vai passar por muitos personagens interessantes, deixa eu achar aqui, e nós temos nesse livro algumas imagens em preto e branco. Eu tô falando com vocês, estou procurando. Nós temos algumas imagens em preto e branco no decorrer do texto. E nós temos também mais ou menos no meio do livro, um caderno de imagens coloridas. Essa imagem aqui, por exemplo, em preto e branco, esta gravura da enciclopédia representa o trabalho dos compositores. É uma gravura de uma enciclopédia de Diderot, que incluía muitos verbetes sobre literatura e escrita, e representa o trabalho dos compositores, como eles escreviam, as bancadas, tá vendo?
É um livro com muitas curiosidades, é um livro muito interessante. E nós teremos aqui, em algum momento, esse caderno de fotos colorido, mostrando toda a trajetória da escrita a partir dos anos, das culturas. É um livro muito interessante, gente, que eu aconselho demais. Se você tem interesse, o mundo da escrita é uma boa pedida. O próximo livro é um livro bem curioso também, publicado originalmente em 1940. E é um livro que ele vai trabalhar não a escrita, o desenvolvimento da escrita durante os anos, porque esse livro aqui, ele fala sobre livros, mas fala sobre o desenvolvimento da escrita durante os séculos. É um livro que tem uma proposta. Aqui nós já temos um livro, né? Eu estou falando do Guia Clássico para a Literatura Inteligente, Como Ler Livros. Já é um tamanho diferenciado, tá, gente? Ó. Olha o tamanho de um, o tamanho do outro. É uma outra proposta, é um livro maior. Um livro com 430 páginas. Nós não temos ilustrações, temos uma diagramação também interessante. E ele já vai trazer para a gente uma outra proposta. Por quê? Porque ele vai discorrer pela literatura, falando sobre a leitura ativa, leitura como aprendizado, vai traçar para a gente ali os paralelos, como, por exemplo, a diferença entre ensino e descoberta, vai falar sobre a velocidade da leitura, as fixações e os retrocessos, a questão da compreensão, o resumo da leitura inspecional, ou seja, os modos diferentes de se ler conforme o que você está lendo. Por exemplo, você está lendo um romance, ali você tem um ritmo de leitura. Você está lendo uma enciclopédia, o propósito daquela leitura já é outro. Você está fazendo uma leitura de pesquisa. Você está lendo um livro de arte com muitas fotos, muitas figuras, facsímiles, por exemplo, reproduções. Ali a gente já tem uma outra velocidade de leitura, um outro propósito, uma outra proposta de leitura. E aí ele vai discorrendo sobre todas essas questões da leitura, sobre as anotações que nós fazemos na leitura. Por exemplo, na página 68 ele vai falar sobre os 3 tipos de anotação, como encontrar na página 115 palavras-chave. Está lendo um determinado texto sobre um determinado assunto, ele vai trazer esses detalhes sobre a leitura. Ele vai, desvendar pra gente, durante a sua narrativa, alguns pontos chaves que passam desapercebidos muitas vezes para nós leitores, mas com a ajuda desse livro, que inclusive, né, numa determinada altura aqui das páginas, nós teremos exercícios para testar o nosso aprendizado. A gente vai ter exercícios e ele vai passar por esses diversos estágios da leitura, desvendando pra gente, abrindo, lembrei o termo que eu queria usar, ele vai abrir um leque pra gente, um leque de possibilidades, de percepções, enfim. É um livro muito interessante, que tem uma proposta, assim, bem diferente de tudo que eu já vi no quesito livros que falam sobre livros. O próximo é o queridíssimo que eu disse pra vocês, Capa Dura. Gente, que livro lindo, ele estava há um tempo esgotado, foi muito difícil eu conseguir esse livro, mas tem uns meses que eu comprei esse livro, acho que eu mostrei pra vocês em vídeos de novos na estante. É um livro muito interessante e ele se passa no período da Segunda Guerra Mundial. Ladrões de Livros, de Anders Riedel. Uma edição linda, em capa dura. E nós temos aqui o seguinte: esse livro ele traz pra gente a história real
de como os nazistas roubaram milhões de livros. E ele vai trazer para a gente os detalhes desses saques, desses livros que foram retirados de bibliotecas, de livrarias, de acervos pessoais. Porque dentre as muitas questões de regimes totalitaristas, uma das grandes estratégias de coação, de dominação que eles usavam, não só os nazistas, mas muitos outros, era proibir a literatura. Porque a gente sabe, parece um clichê, mas não é, que a leitura, a literatura, o ato de ler, expande a nossa mente, amplia o nosso horizonte, a nossa percepção de vida, nossa percepção de mundo, nosso conceito sobre pessoas, sobre coisas, sobre sistemas. Quando você lê, você... Vou repetir a frase que eu estava tentando lembrar agora há pouco. Você abre um leque. E isso é um fato. Antes de ler, eu era uma pessoa. Mesmo lendo desde pequena, só que eu lia um padrão reservado de literatura. Eu lia um único estilo de literatura. De repente, eu li em um livro que falava que a gente deve ler não só aquilo que a gente gosta, mas a gente deve ler o que a gente não gosta e a gente deve se permitir ler aquilo que a gente nunca conheceu. E aquilo abriu para mim, deu um novo insight. E aí eu comecei a ler sobre política, sobre crime, sobre literatura clássica, sobre pesquisa, jornalismo, não só romance, não só literatura cristã, não só livros didáticos, enciclopédicos, de pesquisa e etc. Eu me permiti ler outras coisas. E isso, de fato, ampliou o meu campo de visão sobre os assuntos, sobre pensamentos, sobre a vida, sobre as questões até mesmo políticas, o que está acontecendo, sobre o posicionamento até mesmo no período, por exemplo, das eleições. Quando você lê, você consegue meio que desvendar o que a pessoa está querendo, está te propondo, está falando, o discurso. Você consegue desvendar o discurso. É isso. Então, um dos meios de dominação dos grandes ditadores, dos grandes sistemas totalitários era o quê? Tirar do cidadão, tirar do indivíduo o direito de ler. Porque tirando o direito de ler, tira ali o conhecimento. Tirando o conhecimento, tira ali a capacidade de pensar. Vai se atrofiando o intelecto. E nesse livro a gente vai entrar nesse universo de como os nazistas roubaram milhões de livros, mas também nós teremos aqui o autor destrinchando para nós como um pequeno time de bibliotecários trabalha historicamente para tentar devolver esses exemplares às vítimas do Holocausto. Nós teremos no decorrer do livro, e o trânsito está conosco, algumas fotografias em preto e branco com seus respectivos comentários. Nós teremos notas de rodapé. É um livro extremamente interessante porque ele vai além dessa questão da Segunda Guerra Mundial, que é a minha temática preferida, para falar de um jeito único sobre o que aconteceu com os livros nesse período, nessa época. Então a gente tem aqui algumas fotografias em preto e branco, conforme eu estou mostrando para vocês. Não são muitas, vocês podem ver que eu estou demorando a encontrar as fotografias. Não são muitas, mas são fotografias com respectivas informações suficientes para nos permitir essa viagem pelo mundo da literatura, pela história dos livros nesse período específico da Segunda Guerra Mundial. A diagramação é boa, como vocês podem ver, e todas as fotografias são em preto e branco. Enfim, temos pouquíssimas fotografias, mas já é o suficiente para nos permitir
viajar sobre o mundo da literatura. E a cereja do bolo vem agora, eu deixei para o final esse livro, que eu acho que eu não vou nem falar muita coisa não, porque ele fala por si só. Livro Capa Dura, uma história viva, de Martin Lyons. Nem sei se estou pronunciando o nome direito, gente, mas vamos lá, tá? Vocês me desculpem aí. Nós temos, nesse livro aqui, a evolução da história viva dos livros pelo mundo. E aí a proposta, cada livro tem uma proposta específica. Aqui a gente já vai passear pelos cuneiformes dos sumérios, passando pelo período do tipo portátil, a revolução moderna, porque a gente já tem ali a chegada da gráfica, as impressões, né, as letras sendo impressas no papel. Nós vamos ver aqui os códices dos maias, os papiros, dos egípcios, as iluminuras dos manuscritos medievais, as primeiras impressões de Gutenberg e Aldo Manúcio, desde as épocas das grandes navegações e explorações. Aí a gente passa por cartilha, livro infantil, romance, passamos pelos mangás japoneses, né? As origens ali de tudo, Dom Quixote, enfim, é um livro incrível, maravilhoso, com uma proposta interessantíssima. Gente, 415 páginas. E esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, 224 páginas. Livro, uma história viva. Olha, que lindeza! Mas o que nós temos aqui não é uma capa, é uma jacket. O livro é em capa dura azul marinho, com o nome. Deixa eu tirar essa jacket para mostrar para vocês. Olha que lindo. É todo azul marinho, com a folha de guarda vermelha. Olha esse vermelho bonito. Acho que é um bordô, não sei. Em papel fuchsia, aquele papel fotografia. E as inúmeras fotografias das bibliotecas pelo mundo. Vamos lá. É pesado, gente. Então, estou tentando aqui equilibrar para mostrar para vocês essa belezura. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Um livro assim que dá gosto da gente ter na estante. Cobre o período da história da literatura, com um outro nível de proposta. Porém, olha, os livros pelo mundo. Olha, note o detalhe, a cultura, a mulher está numa livraria, uma outra cultura. Aqui nós estamos são estudantes muçulmanos numa banca do mercado de livros em Bangladesh. Então a gente tem a foto e a gente tem a informação. Olha isso. A gente tem a foto, a gente tem a informação do livro, a história do livro passeando pelas diferentes culturas. Muito lindo, gente, muito lindo, um livro extremamente interessante, porque ele já vai pegar essa questão cultural da literatura. É isso, não vou me demorar, né? O livro é pesado, é difícil de segurar, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, compre usando os meus links de associada da Amazon. Até o próximo vídeo e viva a vida!